Aquário, se você está assistindo a este vídeo agora, não é por acaso. O Arcanjo Miguel diz que você parou neste exato momento porque há uma mensagem que não podia esperar mais. Nem amanhã, nem semana que vem. Esta mensagem está chegando até você agora, vinda da energia ancestral que caminha ao seu lado. A linhagem de almas que vieram antes de você, especialmente a energia masculina protetora dentro da sua linhagem sanguínea, que sempre zelou por Aquário por trás do véu. Eles esperaram por este momento por muito tempo. Não porque estivessem em silêncio, mas porque você ainda estava em processo de formação. O Arcanjo Miguel diz que sua alma precisava atingir um certo nível de compreensão antes que esta mensagem pudesse chegar sem sobrecarregá-lo. No passado, você estava sobrevivendo. Você carregava fardos. Você estava aprendendo a se manter forte em um mundo que raramente compreendia sua profundidade. Agora você finalmente está pronto para ouvir, não apenas escutar. Se você sentir uma estranha quietude agora, se seu peito estiver quente, pesado ou repentinamente emotivo, isso não é imaginação. É reconhecimento. Aquário, sua vida não aconteceu por acaso. A confusão, os atrasos, a sensação de ser diferente, a solidão silenciosa da qual você raramente fala, tudo isso tem te moldado para este momento. O Arcanjo Miguel diz que há um sinal circulando ao seu redor há semanas, tentando chamar sua atenção. Você pode tê-lo ignorado. Pode ter dito a si mesmo que estava pensando demais, mas esta é a confirmação. Se você fechar a página agora, não perderá apenas um vídeo. Perderá Clarissa. Você não entenderá por que certas portas se fecharam, por que certas pessoas desapareceram e por que seu espírito tem estado inquieto ultimamente, mesmo quando as coisas pareciam bem na superfície. Esta é uma pausa divina, um momento em que o ruído se aquieta e a verdade mais profunda se revela. Aquário, você não está sendo avisado, está sendo guiado. Permaneça com esta mensagem, não por medo, mas por respeito à parte de você que sabe que há algo mais acontecendo sob a superfície da sua vida agora. O Arcanjo Miguel diz que você precisava ouvir isso. Parte 1. Aquário nunca foi abandonado. Aquário, o universo quer que você entenda uma coisa muito claramente. Você nunca foi abandonado. Mesmo nas fases da sua vida em que você se sentiu sozinho, você nunca esteve desprotegido. Os momentos em que você olhou ao redor e percebeu que ninguém realmente entendia como sua mente funciona, a profundidade dos seus sentimentos ou a sua capacidade de enxergar longe. Esses momentos não eram sinais de rejeição. Eram sinais de diferença. Houve anos em que você precisou ser forte sem que ninguém lhe ensinasse como. Anos em que você se tornou o apoio emocional de outros, enquanto silenciosamente deixava suas próprias necessidades de lado. Anos em que você carregou conversas, responsabilidades e expectativas que nunca deveriam ter recaído sobre seus ombros tão cedo. Mas, Aquário, isso não aconteceu porque você era fraco. Aconteceu porque você nasceu com a capacidade de observar a vida de um ponto de vista mais elevado. Você vê padrões antes que eles se formem. Você sente mudanças antes que elas aconteçam. Você questiona sistemas que outros aceitam sem pensar. E esse tipo de consciência pode parecer solitário em um mundo que se move mais devagar do que a sua mente. Você pode ter se sentido como o estranho em ambientes aos quais pertencia, como aquele que nunca se encaixava nos padrões oferecidos. Como se você estivesse sempre se ajustando para que os outros se sentissem confortáveis, enquanto ninguém se ajustava para você. Mas eis a verdade que o universo quer que você ouça neste dia, quarta-feira, 24 de dezembro de 2025. Você não ficou para trás. Você estava posicionado à frente. A energia de Aquário não caminha na mesma velocidade da multidão. Ela chega cedo, às vezes cedo demais, cedo o suficiente para você se sentir sozinho, cedo o suficiente para se perguntar se há algo de errado com você. Não há nada de errado com você. Você foi projetado para carregar visões antes que elas se tornem populares. Para se sentir atraído por ideias, caminhos e verdades que outros só entenderão mais tarde. É por isso que sua jornada pareceu incomum. É por isso que seu tempo nunca coincidiu com o de todos os outros. Você não se moveu lentamente pela vida. Você se moveu à frente do seu tempo. E quando você sentiu que ninguém estava te amparando, o universo estava silenciosamente, constantemente, pacientemente. Aquário, você sempre foi protegido, não porque precisava ser salvo,
mas porque você foi destinado a liderar, despertar, eventualmente, lembrar aos outros o que eles esqueceram como ver. E esta mensagem é a prova disso. Parte 2. O que você chamou de perda foi, na verdade, proteção. Aquário. Existem portas em sua vida que se fecharam sem aviso prévio. Um relacionamento que terminou mesmo que você tenha se esforçado para mantê-lo unido. Uma oportunidade que escapou justamente quando você pensou que finalmente era a sua vez. Um caminho que parecia predestinado, alinhado e significativo, mas que, de alguma forma, foi bloqueado no último momento. Por muito tempo, você pode ter revivido esses momentos em sua mente, se perguntando o que fez de errado. Questionou o momento certo, suas escolhas, até mesmo o seu valor. Parecia algo pessoal, como se a vida estivesse tirando algo de você apenas para testar o quanto mais você conseguia suportar. Mas o universo quer que você ouça isso claramente agora. Você estava sendo protegido. Essas portas não se fecharam porque você não era bom o suficiente. Elas se fecharam porque não eram compatíveis com a verdade de quem você está se tornando. Se tivessem permanecido abertas, teriam esmagado lentamente o seu espírito. Teriam exigido que você se diminuísse, comprometesse seus valores ou abandonasse partes de si mesmo apenas para sobreviver dentro delas. E Aquário, esse nunca foi o seu propósito. Você não foi feito para viver em lugares que limitam seu pensamento, embotam sua intuição ou exigem que você traia o seu conhecimento interior. O que você sentiu como perda foi, na verdade, o universo intervindo antes que você se acomodasse em algo que o drenaria silenciosamente com o tempo. O atraso que você detestou, a rejeição que doeu, o fim que pareceu injusto, tudo isso foi um redirecionamento. Às vezes, a proteção não chega como conforto. Ela chega como interrupção. Chega como uma porta que se fecha com força quando você estava emocionalmente envolvido em atravessá-la. E como o Aquário enxerga longe no futuro, essas interrupções foram especialmente dolorosas. Você já conseguia imaginar como a vida poderia ter sido, mas o universo conseguia ver o preço que isso lhe custaria. Se essas situações tivessem continuado, elas o teriam afastado ainda mais do seu eu autêntico. Elas o teriam forçado a assumir papéis pequenos demais para a sua visão, estreitos demais para a sua alma. Então, o universo interveio. O atraso que você mais odiou foi o escudo que você nunca viu. O fim que você lamentou foi a fuga que você não reconheceu na época. Aquário, nem tudo que sai da sua vida é uma perda. Algumas coisas saem porque não podem ir para onde você está indo. E agora você finalmente percorreu um longo caminho para entender isso. Parte 3. A solidão de Aquário é um sinal de propósito. Aquário, existe um tipo de solidão que você carrega e da qual poucas pessoas falam. Não é a solidão de não ser amado. É a solidão de não ser correspondido. Você frequentemente se sentiu como o estranho, aquele que fica um pouco à margem de cada grupo, nunca se integrando completamente, não importa o quanto se esforce. Mesmo em ambientes onde você era bem-vindo, mesmo entre pessoas que se importavam com você, havia uma sensação silenciosa de que ninguém via o mundo como você o via. Você aprendeu cedo que precisaria se entender primeiro, porque poucas pessoas conseguiam refletir sua essência com precisão, e isso pode ser muito pesado. Você pode ter se perguntado por que conversas que empolgavam os outros pareciam superficiais para você. Porque rotinas que confortavam os outros o deixavam inquieto. Porque você se sentia atraído por ideias, perguntas e futuros que pareciam abstratos demais ou irreais para aqueles ao seu redor. Mas Aquário, isso nunca foi um defeito. Você não nasceu para desaparecer na multidão. Você nasceu para enxergar além. A energia de Aquário carrega o papel de guia, aquele que pressente o que está por vir antes que chegue. Esse tipo de percepção cria distância, não porque você esteja desconectado, mas porque está sintonizado em uma frequência diferente. É por isso que suas noites costumam ser preenchidas por excesso de reflexão. É por isso que você já ficou olhando para o teto, repassando decisões, se perguntando se estava indo pelo caminho errado. É por isso que seu mundo interior parece mais intenso que o exterior. Sua alma está constantemente atenta. Você capta mudanças que outros não percebem. Currents emotionais subterrâneas. Mudanças sutis de energia. Possibilidades futuras que ainda não se concretizaram. Enquanto outros estão focados no presente, você pressente o futuro.
E isso pode ser solitário. Mas também é a marca de uma vocação. Aquário, sua solidão nunca foi um castigo. Foi um campo de treinamento, um espaço tranquilo onde sua intuição se aguçou, sua perspectiva se ampliou e sua independência se fortaleceu. Você não nasceu para ser liderado. Você nasceu para liderar sem impor nada, para iluminar caminhos simplesmente caminhando por eles. Então, quando se sentir diferente, quando se sentir sozinho em seus pensamentos, lembre-se disso. Você não está desconectado da humanidade, você está à frente dela, ouvindo um sinal que outros um dia ouvirão porque você o ouviu primeiro. Parte 4. A mensagem libertadora. Pare de se culpar. Aquário. O universo está pedindo que você faça uma pausa agora e liberte algo que tem pesado sobre você por tempo demais, a autoculpa. Por anos, você carregou o hábito silencioso de se questionar, repassando conversas, revisitando decisões, se perguntando se poderia ter feito mais, sido mais ou mudado o suficiente para que as coisas dessem certo. Você foi duro consigo mesmo de maneiras que ninguém jamais exigiu, exceto você. Você se culpou por não ser suficiente. Você se perguntou o que teria acontecido se tivesse lidado com a situação de forma diferente. Você assumiu a responsabilidade por resultados que nunca estiveram sob seu controle. Mas Aquário, ouça isto com atenção. Você não tem culpa do que não conseguiu consertar. Você não está errado por se afastar de ambientes que drenavam seu espírito. Você não é egoísta por escolher o descanso em vez do resgate. Você não está quebrado por não conseguir viver de acordo com as expectativas de outra pessoa. Sua alma nunca foi feita para carregar todos. Uma das lições mais profundas para Aquário é aprender que a compaixão não exige autossacrifício até a exaustão. Você tentou acolher os outros, compreendê-los, ficar mais tempo do que sua energia permitia, acreditando que, se aguentasse um pouco mais, as coisas acabariam se encaixando. Mas resistência não é o mesmo que propósito. O universo está agora interrompendo esse ciclo. A constante autoavaliação. O tribunal interior onde você se colocava em julgamento simplesmente por ser humano. Esse capítulo está se fechando. Você não estava falhando. Você estava evoluindo. O que você antes rotulava como erros eram, na verdade, sinais. Sinais de que sua alma estava resistindo a caminhos que o teriam diminuído. Cada momento em que você se sentiu esgotado era sua intuição pedindo honestidade. Cada vez que você questionou seu valor foi um reflexo de estar em espaços que não conseguiam honrar sua profundidade. Esta mensagem é a sua libertação. Liberte-se da necessidade de justificar suas escolhas. Liberte-se da culpa por dizer não. Liberte-se da crença de que o amor precisa ser conquistado através da luta. Aquário, você está se libertando do padrão de autocrítica que o mantinha preso em ciclos de provar, consertar e dar demais. Você não precisa mais se punir por lições já aprendidas. De agora em diante, o crescimento não vem da autocrítica, mas sim do autorrespeito. E ao se desapegar da culpa, você sentirá uma leveza desconhecida, porém poderosa. Porque quando você para de carregar o que nunca foi seu, sua energia finalmente fica disponível para o que realmente lhe pertence. Parte 5. Nas noites em que você permaneceu em silêncio, eles viram tudo. O arcanjo Miguel de Aquário diz isso gentilmente, mas com firmeza. Seus ancestrais o viram. Eles testemunharam as noites em que o sono não vinha. Quando sua mente permaneceu acordada muito depois do mundo silenciar. Noites em que você repassou conversas, decisões e momentos que gostaria que tivessem sido diferentes. Noites em que seus pensamentos se tornavam mais pesados quanto mais você tentava silenciá-los. Eles viram as vezes em que você sorriu em público, disse que estava bem e seguiu em frente. Não porque você estivesse bem, mas porque não queria sobrecarregar ninguém com a sua verdade. Eles ouviram as perguntas que você nunca disse em voz alta. Sou suficiente? Estou no caminho certo? Porque isso parece tão mais difícil para mim do que para os outros. Aquário. Essas perguntas nunca foram sinais de fraqueza. Foram sinais de profundidade, sinais de uma alma que reflete, avalia e sente além da superfície da vida. Seus ancestrais reconheceram algo importante. Você tem carregado responsabilidades emocionais e espirituais que nunca deveriam ser apenas suas. Você absorveu a atenção da família, dos amigos e até mesmo das gerações anteriores, acreditando que era seu papel manter tudo unido,
permanecer forte, não desmoronar. Mas força não significa silêncio. O arcanjo Miguel diz que o peso que você tem carregado em silêncio foi notado. O trabalho emocional que você realizou sem reconhecimento foi sentido. A maneira como você protegeu os outros da sua dor, mesmo quando isso a isolou, não passou despercebida. E agora vem a mensagem que eles querem que você ouça claramente. Você não precisa mais sofrer em silêncio. Você não precisa provar seu valor através da resistência. Você não precisa carregar a dor ancestral para honrá-la. Você não precisa ficar se perguntando se está fazendo o suficiente. Você já está. O motivo pelo qual esta mensagem chega agora é porque sua alma está chegando a um ponto de virada. As estratégias de enfrentamento que antes te ajudavam a sobreviver não devem mais definir como você vive. O silêncio não é mais proteção. É limitação. Seus ancestrais não estão pedindo que você seja mais forte. Eles estão pedindo que você seja mais leve. Eles querem que você abandone o hábito de guardar tudo para si. Que pare de se responsabilizar por resultados que você não podia controlar. Que entenda que sua sensibilidade não é uma falha. É um dom que requer cuidado, não supressão. Aquário, as noites em que você permaneceu em silêncio te moldaram, mas elas não moldam o seu futuro. Você tem permissão para descansar agora. Você tem permissão para expressar a sua verdade e para seguir em frente sem carregar o peso emocional de todos os outros que ficaram para trás. Isso não é abandono. É a permissão ancestral para finalmente deixar ir. Parte 6. A verdade essencial. Você não tem culpa. O arcanjo Miguel de Aquário entrega esta mensagem com absoluta clareza. Você não carrega culpa do passado. Pelo menos não do tipo que você pensa. Por muito tempo, sua mente tem retornado a certos momentos repetidamente, revivendo escolhas, conversas e pontos de virada. Você conviveu com pensamentos silenciosos como se eu deveria ter sabido mais ou se eu tivesse feito as coisas de forma diferente. Mas esses pensamentos não têm mais poder sobre você. Eles já tiveram um propósito, ajudando você a aprender, amadurecer e adquirir sabedoria. Mas eles não devem te acompanhar no próximo capítulo da sua vida. O arcanjo Miguel deixa isso claro. Reflexão não é o mesmo que punição. E você nunca deveria ter se condenado para sempre. Os espíritos guias de Aquário falam com segurança. Eles não permitem que você carregue esse peso adiante. Isso não é linguagem simbólica. É um encerramento energético. As experiências que você rótula como fracassos foram lições de discernimento. Os caminhos que não funcionaram foram redirecionamentos, não erros. As pessoas que você não conseguiu salvar, mudar ou manter por perto nunca deveriam ter sido sua responsabilidade para a vida toda. Você não estava errado. Você estava evoluindo. Uma das ilusões mais profundas com as quais Aquário luta é a crença de que consciência é sinônimo de culpa. Que, por conseguir enxergar padrões, consequências e possibilidades, você também deve ser responsável por como tudo aconteceu. Mas sabedoria não significa culpa. Intuição não significa obrigação. O arcanjo Miguel diz que o ciclo do qual você está sendo libertado é antigo. Um padrão de autoavaliação que silenciosamente o manteve ancorado ao passado. Você aprendeu o que precisava aprender. Você prestou atenção. Você cresceu. Esse ciclo está completo. O que vem a seguir exige um espírito mais leve. Uma versão de você que não esteja mais presa a antigas histórias sobre o que você deveria ter feito. Um futuro que não pode se concretizar plenamente enquanto você continuar carregando os julgamentos de ontem. Não estão lhe pedindo para esquecer o passado. Estão lhe pedindo para parar de viver dentro dele. Aquário. Não há punição esperando por você. Nenhuma dívida pendente que você precise pagar. Nenhum fardo kármico ainda seguindo seus passos. O que resta é permissão. Permissão para seguir em frente sem arrastar a culpa como prova de crescimento. Esta é a verdade que o arcanjo Miguel quer que você aceite. Você foi perdoado não por ter falhado, mas porque sempre esteve aprendendo e agora está livre para seguir em frente sem o peso de um capítulo que já terminou. Parte 7. Aquário foi protegido de uma grande ruptura. O arcanjo Miguel de Aquário revela algo importante, algo que você pode ter pressentido, mas nunca compreendido completamente. Você passou por um momento de sério risco sem perceber. Havia um caminho, um relacionamento ou uma decisão que parecia promissora à primeira vista. Pode ter parecido familiar,
tentador ou até mesmo predestinado. Na época, você questionou por que não avançava, por que o progresso estagnou, por que as circunstâncias mudaram repentinamente ou se fecharam completamente. O que você não viu então foi o que teria acontecido se tivesse continuado. O arcanjo Miguel mostra que, se você tivesse permanecido nesse caminho, ele teria abalado sua base interior. Não imediatamente e não de forma dramática, mas lenta e silenciosamente, de maneiras que o teriam desconectado da sua verdade. Seus valores teriam sido comprometidos. Sua intuição teria sido silenciada. Seu senso de identidade teria se desgastado com o tempo. O perigo não era físico. Era espiritual. É por isso que a interrupção pareceu confusa em vez de catastrófica. O universo não precisava te chocar. Precisava te redirecionar gentilmente, mas decisivamente, antes que você investisse mais da sua energia, lealdade ou identidade em algo que não honrasse quem você está se tornando. O que você interpretou como rejeição foi, na verdade, contenção. O que você rotulou como atraso foi uma intervenção intencional. O que você sentiu como perda foi proteção estratégica. Aquário, a razão pela qual essa intervenção foi necessária é porque sua alma é estruturada de forma diferente. Você não foi feito para sobreviver a longo prazo em ambientes que exigem supressão emocional, concessões constantes ou autoabandono. O que os outros tolerariam teria te destruído lentamente. E então, o universo interveio. O arcanjo Miguel enfatiza que isso não foi aleatório nem punição. Foi preciso, uma salvaguarda colocada ao seu redor em um momento crítico, que impediu um desmoronamento mais profundo do qual você teria dificuldade em se recuperar depois. Você ainda pode sentir ecos de decepção ao pensar no que poderia ter sido. Isso é natural. Mas entenda isto: o que poderia ter sido teria te custado mais do que você estava destinado a dar. Você foi poupado do esgotamento disfarçado de oportunidade. Você foi poupado da lealdade que não seria retribuída. Você foi poupado de um futuro construído sobre desalinhamento. Aquário, nada lhe foi tirado. Você foi protegido exatamente quando mais precisava. E agora, estando onde está, com a clareza retornando lentamente, você finalmente está em posição de escolher o que sustenta sua alma em vez do que a ameaça. Isso não é fracasso. Isso é a intervenção divina agindo silenciosamente a seu favor. Parte 8. Um sinal claro destinado apenas a Aquário. Aquário, ouça com atenção. Esta parte é importante não por ser dramática, mas por ser precisa. O arcanjo Miguel diz que, nas próximas 24 horas ou nos próximos dias, você notará um sinal que lhe parecerá incomumente pessoal. Não será estridente, nem avassalador, mas inconfundível. Pode aparecer como um número repetido, algo que você vê mais de uma vez em lugares onde normalmente não esperaria. Pode vir através de uma frase que você ouve por acaso, dita por um estranho, ou durante um momento em que você nem estava prestando atenção. Pode ser uma música que toca de repente, uma que invade a memória e desperta emoções que você pensava estarem resolvidas. Ou pode chegar como uma intuição tão clara e firme que você não consegue explicá-la. Isso não é coincidência. O arcanjo Miguel é muito direto sobre isso. O sinal é uma confirmação. Não a confirmação de que algo está por vir, mas a confirmação de que você não está sozinho no que está vivenciando agora, que as perguntas que você guardava dentro de si foram ouvidas, que as mudanças internas que você está experimentando são reais, mesmo que invisíveis para os outros. Aquário, seus ancestrais não se comunicam através do caos. Eles se comunicam através da ressonância, através de momentos que se alinham tão precisamente com o seu estado interior que a lógica não consegue descartá-los, mesmo que tente. Quando o sinal aparecer, seu primeiro instinto pode ser racionalizá-lo, ignorá-lo, dizer que é apenas sua imaginação, o que provavelmente não é nada. O arcanjo Miguel pede que você não faça isso desta vez. Em vez disso, faça uma pausa. Observe como seu corpo reage antes que sua mente fale. Observe a calma, o reconhecimento ou a clareza repentina que se segue. Essa resposta é a sua confirmação. É assim que sua linhagem ancestral diz que está aqui, não para interferir, não para controlar, mas para estar ao seu lado. O signo não tem a intenção de te impulsionar à ação ou forçar uma decisão. Ele serve para te ancorar, para te assegurar que a direção para a qual você está lentamente se voltando tem apoio.
Mesmo que o quadro completo ainda não tenha se revelado, Aquário, você não precisa buscar significados. O signo te encontrará onde você estiver. E quando ele entender isso, não estará pedindo sua crença. Estará oferecendo presença. Um lembrete silencioso de que, enquanto você atravessa mudanças, reflexões e desapegos, você está sendo observado com calma, constância e sem julgamentos. Isso não é um espetáculo. É conexão. E é direcionado especificamente para você. Parte 9. O fim da fadiga de Aquário. Aquário, você tem lutado por muito tempo, silenciosamente e sem reconhecimento. Não são as batalhas que as pessoas aplaudem, nem as lutas que se mostram claramente na superfície, mas sim batalhas mentais, resistência emocional, longos ciclos de reflexão excessiva, autorregulação e a necessidade de manter a compostura enquanto seu mundo interior trabalhava incansavelmente apenas para continuar avançando. Esta mensagem não está aqui simplesmente para confortá-lo. Ela está aqui para marcar uma transição. O esgotamento que você tem sentido não é uma falha pessoal e não é um sinal de que algo está errado com você. É o resultado natural de manter um estado de consciência elevado por muito tempo sem o descanso adequado. Você tem gerenciado pensamentos, emoções e responsabilidades que exigiam vigilância constante, sempre avaliando, ajustando e antecipando. Mas essa fase está terminando. Os ciclos mentais repetitivos, a análise ansiosa de resultados futuros, o diálogo interno constante tentando evitar o que ainda nem aconteceu. Esses padrões estão perdendo sua força. O arcanjo Miguel indica que o que está acontecendo agora não é simplesmente cura. É recalibração. A cura fecha as feridas. A recalibração restaura o equilíbrio e o poder. Você não está voltando a ser quem era antes do esgotamento começar. Você está se estabilizando em uma versão mais sustentável de si mesmo. Isso é importante para Aquário entender. Sua mente não está se desligando. Sua consciência não está diminuindo. Sua sensibilidade não está desaparecendo. O que está mudando é quanta energia você precisa gastar apenas para existir. Você está se libertando do modo de sobrevivência mental, do hábito de se preparar para o impacto mesmo quando não há ameaça. O sistema nervoso começa a relaxar. A mente se acalma não porque você está suprimindo pensamentos, mas porque ela não precisa mais protegê-lo de futuros imaginados. Essa mudança pode parecer sutil no início. Uma pausa mais longa entre pensamentos ansiosos. Um momento de calma onde antes havia tensão. A sensação de que você não precisa resolver tudo imediatamente. Esse é o recomeço. Aquário, esta próxima etapa da sua vida não exige esforço constante. Ela exige alinhamento. As decisões se tornam mais claras. Os limites se tornam mais fáceis de manter. O descanso deixa de ser visto como culpa e passa a ser visto como inteligência. Você não está entrando na passividade. Você está entrando na eficiência. A fadiga que antes definia seus dias não tem mais influência sobre o seu futuro. Sua energia está sendo reorganizada não para uma luta sem fim, mas para clareza, criatividade e movimento intencional para frente. Este não é o fim da sua força. É o fim do esforço desnecessário. E daqui em diante, Aquário, seu poder vem da firmeza, não da sobrevivência. Parte 10. Um aviso suave, porém claro. O arcanjo Miguel de Aquário traz esta mensagem com calma, sem alarme, sem julgamento, mas com clareza inconfundível. Há uma energia presente em sua vida agora que não se alinha com quem você está se tornando. É sutil. É familiar. E é exatamente por isso que tem sido difícil reconhecê-la. Essa energia faz você duvidar de si mesmo. Ela traz de volta antigas dúvidas que você pensava já ter superado. Ela gentilmente o puxa de volta para uma versão anterior de si mesmo. Uma que questionava seus instintos, minimizava suas necessidades ou tolerava a incerteza por mais tempo do que o necessário. O mais preocupante de tudo é que ela embota sua intuição. Não pela força, mas pela distração. Aquário, você já sabe o que é isso. Pode ser uma pessoa, um padrão, um hábito ou uma situação que silenciosamente reativa antigas respostas emocionais. Cada vez que você interage com isso, sente uma mudança sutil, menos clareza, mais hesitação, um retorno do ruído interno. Isso não é coincidência. O arcanjo Miguel enfatiza que não se trata de algo para combater, confrontar agressivamente ou analisar interminavelmente.
A instrução é muito mais simples e muito mais poderosa. Afaste-se, não com raiva, não com medo, mas com consciência. Você não está sendo convidado a cortar conexões drasticamente ou tomar decisões irreversíveis da noite para o dia. Você está sendo convidado a criar espaço emocional, mental e energético, para que a clareza possa retornar naturalmente. As bênçãos não forçam sua entrada em ambientes lotados. Quando seu mundo interior está cheio de sinais conflitantes, validação externa ou expectativas antigas, simplesmente não há espaço para o que está tentando chegar. O universo não compete por atenção. Ele espera pelo alinhamento. É por isso que a mensagem é gentil, mas firme. Afaste-se para que as bênçãos tenham espaço para entrar. Como aquariano, sua maior força é a perspectiva. Quando você se distancia, enxerga padrões com clareza. Você reconhece o que te nutre e o que te esgota. Afastar-se restaura esse ponto de vista. Preste atenção em como seu corpo reage quando você cria esse espaço. Observe o retorno da calma, o aguçamento da intuição, a confiança tranquila que começa a ressurgir sem esforço. Essa é a sua confirmação. Este aviso não se refere a perigo. Trata-se de tempo. Você está muito perto de uma nova fase de clareza para permitir que energias antigas turvem sua visão agora. Proteger sua consciência não é evitar algo. É sabedoria. Aquário, confie no que você já sente. Ao dar um passo para trás, você não está perdendo nada de valor. Você está abrindo espaço para o que finalmente corresponde à versão de você que está pronta para seguir em frente com clareza, estabilidade e intenção. Parte 11. O talento e a missão esquecidos. Aquário, existe uma habilidade específica dentro de você que foi silenciosamente deixada de lado. Não porque desapareceu, não porque perdeu valor, mas porque a vida exigiu praticidade, responsabilidade e adaptação. Com o tempo, você aprendeu a priorizar o que era realista em vez do que parecia significativo. Você aprendeu a gerenciar expectativas, as suas e as dos outros, e lentamente algo exclusivamente seu foi colocado em espera, não abandonado, apenas adiado. O arcanjo Miguel diz isso claramente. Sua verdadeira prosperidade está ligada àquela parte esquecida de você. Essa habilidade pode não se encaixar perfeitamente em papéis convencionais. Pode parecer abstrata, visionária ou difícil de explicar. Talvez envolva enxergar padrões antes dos outros, comunicar ideias complexas de maneira simples ou sentir verdades subjacentes que não são imediatamente visíveis. Você já confiou nela instintivamente, mas depois passou a questioná-la. Aquário costuma aprender cedo que ser diferente gera incompreensão. Então, você aprendeu a suavizar sua originalidade, a manter suas percepções em segredo ou a tratá-las como hobbies em vez de vocações. Você se convenceu de que essa parte de você poderia esperar até que a vida se tornasse mais estável. Mas o período de espera está terminando. O arcanjo Miguel indica que as ideias começarão a chegar não como pensamentos aleatórios, mas como impressões estruturadas, clareza repentina, conexões inesperadas, conceitos que parecem completos no momento em que surgem. Essas não são distrações, são instruções. Pense nelas como mapas, e não como mensagens. Cada ideia carrega uma direção. Cada percepção aponta para um caminho que integra quem você é com o que você deve contribuir. Você não precisa entender tudo de uma vez, apenas respeitar o que está chegando. Por isso, a orientação é simples, mas firme. Anote. Documente. Preserve exatamente como fia. Não edite imediatamente. Não descarte como impraticável. Não duvide da sua relevância. Aquário. A dúvida não é discernimento quando interrompe a inspiração prematuramente. As ideias que surgem agora estão alinhadas com o tempo, não com a urgência. Elas se desdobrarão gradualmente, revelando como se conectam ao seu trabalho, ao seu propósito e à sua estabilidade. O que antes parecia irreal começará a mostrar uma estrutura prática. Mas somente se você permitir que exista primeiro. Não se trata de perseguir o sucesso. Trata-se de recuperar o alinhamento. Quando você honra esse talento esquecido, sua energia se transforma, a motivação se torna natural, a fadiga diminui, a direção se torna mais nítida e a prosperidade surge não porque você a força, mas porque você finalmente está se movendo em harmonia com o seu propósito. A mensagem do arcanjo Miguel não é dramática. É precisa.
O que você deixou de lado não é mais opcional. É fundamental. E à medida que você começa a confiar nisso novamente, silenciosamente, consistentemente, sem pedir desculpas, você retoma a missão que nunca esteve perdida, apenas em espera. Aquário, reserve um momento para assimilar isso. Você não está perdido. Você não está sozinho e não tem seguido na direção errada. Mesmo nos momentos em que seu caminho parecia incerto, mesmo quando o progresso parecia lento ou invisível, você ainda estava sendo guiado. O que parecia confusão era, muitas vezes, preparação. O que parecia atraso era alinhamento acontecendo silenciosamente sob a superfície. Você agora está à beira de um novo capítulo. Este capítulo não exige que você carregue fardos antigos. O peso emocional que você tem carregado, a responsabilidade que nunca lhe pertenceu, a culpa que perdeu sua função, a exaustão da constante autoanálise, está sendo deixada para trás não pela força, mas pela compreensão. E à medida que esse peso se dissipa, algo mais se ativa. Seu verdadeiro papel, Aquário. Você nunca foi feito para se misturar ou simplesmente suportar. Sua perspectiva, sua consciência, sua capacidade de enxergar além das aparências imediatas. Essas qualidades não são acidentais. Elas fazem parte de como você contribui de forma significativa para o mundo ao seu redor. Nesta próxima fase, essas qualidades não estão mais adormecidas ou ocultas. Elas estão sendo ativadas. A mensagem do Arcanjo Miguel não se trata de transformação repentina ou mudança drástica. Trata-se de orientação constante, aquela que restaura a confiança não apenas no universo, mas também em si mesmo. Você está aprendendo a seguir em frente sem questionar constantemente cada passo, a ouvir sua intuição sem imediatamente anulá-la com dúvidas, a escolher caminhos que pareçam firmes em vez de familiares. A luz, como o Arcanjo Miguel a descreve, nem sempre chega como brilho intenso. Às vezes, chega como clareza, às vezes como alívio, às vezes como a tranquila sensação de que você não precisa mais se esforçar tanto apenas para se manter à tona e que a luz está se voltando para você agora. Você não precisa mais fazer tudo sozinho. O apoio pode vir de pessoas, do momento certo, da intuição ou da calma interior, muitas vezes de maneiras que parecem naturais em vez de milagrosas. A orientação não precisa de espetáculo para ser real. O que importa é isto. Você tem apoio enquanto avança. Você tem permissão para confiar no que está se desenrolando e não precisa mais lutar sozinho. Aquário, entre neste próximo capítulo com confiança. Não porque tudo seja certo, mas porque você não está mais trilhando esse caminho sozinho. Você está sendo guiado e, desta vez, está avançando com clareza, firmeza e a serena certeza de que está exatamente onde precisa estar. Se esta mensagem ressoou com você, inscreva-se no canal. Não apenas para assistir a mais vídeos, mas para se manter conectado com orientações destinadas a aquarianos como você. Este canal é um espaço para clareza, insights espirituais e mensagens que chegam quando você está pronto para ouvi-las. Ao se inscrever, você permite que essas mensagens cheguem até você no momento certo, sem precisar procurá-las, sem forçar nada. Se você se sentiu visto, compreendido ou mais calmo enquanto ouvia, essa é a sua confirmação. Inscreva-se agora e fique conosco enquanto continuamos a desvendar as verdades mais profundas destinadas ao seu caminho. E se esta mensagem falou ao seu coração, não se esqueça de curtir o vídeo. Isso ajuda esta orientação a alcançar outras pessoas que podem precisar dela tanto quanto você. Obrigado por estar aqui.